Hello, people! Prof. Bárbara aqui, acompanhando vocês no Projeto R1. E hoje eu trouxe um edital para a gente poder analisar junto, que é o edital da USP para acesso à residência agora em 2024, que foi publicado em 2023. Então, essa residência já está em andamento, né? Começou as atividades agora em março, mas eu trouxe o edital para a gente poder acompanhar quais são os pré-requisitos importantes, quais são as informações mais relevantes desse edital, que você tem que ficar muito atento na hora de se inscrever e quando quiser se candidatar para essa prova. Então, várias coisinhas que eu trouxe aqui grifada para vocês, que eu vou chamar a atenção e que eu vou trazer em evidência. E eu quero que vocês fiquem muito atentos sempre a essas informações trazidas aqui. Combinado? Partiu, então. Então, olha só. Esse é o processo seletivo para os programas de pós-graduação Lato Sensu na categoria Residência em Área Profissional de Saúde, modalidade uniprofissional e multiprofissional da USP, Universidade de São Paulo. Desse título aqui eu trago algumas informações para vocês. O primeiro é que área profissional de saúde, né? Então, que são várias carreiras, são 14 carreiras que fazem parte desse edital. Uniprofissional, que normalmente é um programa que tem só uma área de concentração, né? Uma área de atuação, que seria a enfermagem, por exemplo. E multiprofissional, um programa, por exemplo, de saúde mental com vagas de diversas profissões. Então, eu trouxe para vocês tudo isso para a gente ir discutindo e mostrando esse edital junto. Então, das informações importantes aqui que traz, né? A residência em área profissional de saúde nas modalidades uni ou multiprofissional é uma pós-graduação lato sensu destinada às profissões de saúde como curso de especialização. Então, quando você tem a residência, você pode dizer que você é especialista naquela área, que você é pós-graduado naquela área. Então, você, né, é o reconhecimento mais importante ali de uma especialização, de que você é referência naquela área de atuação. Ela vai contar com 60 horas semanais e 5.760 horas de carga horária mínima. Mínima por quê? Porque pode ser que você faça mais, né? Mas você não pode fazer menos do que as 5.760 horas. Então, significa que todo atestado tem que ser reposto. Se você tirou licença de casamento, se você tirou licença de alguém na família que veio a óbito, se você entrou de atestado porque você quebrou alguma coisa, ou então porque você está adoecido, depois você tem que repor essa carga horária. Para receber o seu certificado da residência no final, você tem que cumprir as 5.760 horas. Outra coisa importante aqui que traz de informação é que a FUVEST é a responsável por realizar esse processo seletivo. Então, esse edital, ele é muito semelhante aos anteriores, muito, assim, muito parecido, né? Então, não tem tanta variação das informações de editais que muitas vezes mudam as bancas. A FUVEST vem fazendo as provas da residência, assim como faz a prova da USP há muito tempo. Então, uma dica é, se você for fazer a prova da USP, né, da residência, já pega todas as questões aí que a FUVEST libera de enfermagem e, ó, bora estudar. Aqui, das vagas, candidatos e bolsas, né? Aqui eu acho que eu não mostrei para vocês, mas aquilo que a gente já sabe é R$ 4.106 a bolsa também, né, da residência. E aqui eu tenho os cursos biomedicina, educação física e enfermagem. Vamos começar a falar sobre as nossas vagas. Enfermagem tem dois grandes polos, tá? A faculdade de enfermagem e a faculdade de medicina. Então, a escola de enfermagem tem programa de saúde do adulto e idoso com 6 vagas para enfermeiro, saúde da criança e adolescente com 6 vagas para enfermeiro e enfermagem obstétrica com 6 vagas para enfermeiro. Desses 3 campos, né, assim, dessas três grandes áreas, não que vai acontecer somente na escola de enfermagem, mas ele vai ser referência daquela atuação, né? Outra coisa que a gente tem que, para a faculdade de medicina, né, porque normalmente são essas residências aqui multiprofissionais, então várias profissões juntas nessa assistência. Assistência cardiorrespiratória, uma vaga para enfermeiro. Saúde mental e psiquiátrica, 8 vagas, né? Então, enfermagem, saúde mental e psiquiátrica. Eu sou especialista em saúde mental adulto pelo programa de residência da Secretaria de Saúde do DF, por exemplo. Então, entra nesse polo aí da área de saúde mental. Além disso, prevenção e terapêutica cardiovascular, 2 vagas para enfermeiro. Saúde coletiva e atenção primária, com 2 vagas. Saúde do idoso em cuidados paliativos, 4 vagas. Reabilitação de pessoa com deficiência física incapacitante, 2 vagas. E síndromes e anomalias cranofaciais, 4 vagas.
Então, aqui a gente já tem uma ideia, né, de quais são as possibilidades, quais são as vagas que vocês podem se candidatar nesse programa de residência da USP. Quando a gente vai passando, ele vai trazendo para a gente as outras carreiras, né? Então, física, fisioterapia, odonto, medicina veterinária, psicologia. Quando chega aqui um pouquinho mais passando do edital, pronto, começou outra corzinha aqui que eu quero trazer para vocês de importante. Extremamente relevante essa informação. O candidato poderá concorrer em até 3 opções de programa e área de concentração. O que isso significa? Que quando você for se inscrever, você vai se inscrever para a residência de enfermagem, mas que você vai poder escolher pelo menos 3 dessas áreas de concentração. Então, você faz uma prova, podendo selecionar até 3 pela ordem de prioridade. Então, assim, a minha prioridade, por exemplo, seria, deixa eu ver, enfermagem obstétrica, né? Depois, saúde mental e psiquiátrica e saúde coletiva e atenção primária. Seriam minhas prioridades hoje de escolha de residência desse programa. Então, você faz uma prova e você vai escolher as suas 3 prioridades. Então, isso é importante para você pensar que você não precisa escolher só uma área para fazer essa prova, tá? Você pode escolher 3 áreas prioritárias. Vou passar aqui mais para a gente poder ir conversando. Então, aqui, né? O candidato poderá concorrer em até 3 opções de programas e áreas de concentração. Depois que já acabou o período da inscrição, você não pode mais mexer, né, nessa informação. A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 330. Lembra que esse edital é do ano passado, para residência que já começou agora em março de 2024. Mas, normalmente, ele não traz muita variação de um edital para o outro, porque é sempre a mesma banca que realiza as provas da residência da USP. Então, aqui, R$ 330. Deixa eu ver o que mais. No ato da inscrição, o candidato indicará a sua área profissional em enfermagem, até 3 opções de programas ou áreas de concentração em ordem de preferência. Uma coisa que vocês sempre me questionam é assim, prof, quando está falando aqui na análise de currículo, em área profissional, tem que fazer eventos na sua área profissional? Sua área profissional é enfermagem, tá? Sua área profissional é fisioterapia, nutrição, é psicologia, é odonto. Agora, a área de concentração é a sua especialização, é a sua expertise ali, tá? Então, você é enfermeira, sua área profissional é enfermagem. Então, quando lá no edital, na análise de currículo, está falando assim, eventos na sua área profissional é enfermagem, não é na sua área de concentração. Senão, imagina, a gente ia ter que ficar, eu quero fazer residência em obstetrícia, eu só ia poder participar de evento de saúde da mulher? Não é isso. Então, aqui você vai escolher, né, até 3 programas aí para poder se candidatar na concorrência. Deixa eu ver o que mais aqui. Taxa de redução, né? Então, tem algumas pessoas da inscrição, então algumas pessoas que, baixa renda, maioridade ou número de filhos, e tem algumas outras informações aqui que a gente consegue ir percebendo que faz a prova sem a taxa, né? Mas aí vocês têm que ler as particularidades. Das fases do processo seletivo. Tem 2 fases essa prova, a gente já conversou sobre isso. Primeira fase é constituída de prova objetiva e dissertativa, realizadas em um único dia. Então, você vai ter um dia de prova, tá? Normalmente um período, um turno, ou manhã ou tarde, em Bauru, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Paulo. Prova da residência da USP acontece apenas em São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns outros estados, por exemplo, o Distrito Federal, ano passado ele liberou a prova da residência, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Então, quem quisesse fazer a prova da Secretaria de Saúde do DF, podia fazer a prova em São Paulo, se estivesse por lá, entendeu? Mas já me perguntaram sobre isso, então estou trazendo aqui essa informação relevante para vocês. Prova objetiva e prova dissertativa, em um turno só, né, em um dia, realizada em Bauru, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Paulo. E a segunda fase é a análise curricular. A documentação comprobatória deve ser anexada no site da FUVEST. Mas aqui tem uma coisa extremamente importante que vocês têm que saber. Nessa condição aqui, nessa etapa do processo seletivo de análise curricular, você só vai enviar o seu currículo depois da prova objetiva e se você tiver nota para passar. Então, não é todo mundo que precisa enviar o currículo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas seleções que no dia da sua inscrição, você já submete o seu currículo. Da Enare, por exemplo, né, da IBSER,
Você, no momento da sua inscrição, você tem um prazo ali de mais ou menos uns 10 a 15 dias depois da inscrição para poder submeter os seus documentos comprobatórios do estágio, né? Assim, não só do estágio, mas da análise curricular. Aqui não. Primeiro você faz a prova objetiva, dissertativa, sai a sua nota, e se você for classificado dentro das vagas, até 4 vezes o número de vagas, aí sim você vai enviar o seu documento para análise curricular. Então, é depois que já passou a data da prova. Vamos ver aqui o que mais tem de importante. Prova objetiva. Será composta por 40 questões de múltipla escolha. 40 questões de múltipla escolha. Todas com 5 alternativas, A, B, C, D e E. Dessas 40 questões, são 8 questões de conhecimento geral, 7 de interpretação de texto relacionados à área da saúde, 25 questões de conhecimentos específicos de cada profissão. Cada profissão o quê? Enfermagem, odonto, nutrição, psicologia, terapia ocupacional. Então, aqui a gente vai ter 25 questões relacionadas a cada profissão. Então, a enfermagem. Conhecimentos gerais, textos relacionados à área da saúde, aqui, geralzão. E as 25 questões específicas de cada profissão. E a prova dissertativa constará com uma situação problema ou estudo de casos vinculados à profissão, que no caso aqui, enfermagem também, tá? E aí, uma coisa, que a prova dissertativa, cada vez eles vêm com uma construção diferente. A prova do ano passado, né, de 2023, para o acesso 2024, são 3 questões. Eu vou trazer para vocês depois, mas uma delas, inclusive, é para você montar um ecomapa e genograma. Você lembra como faz isso? Então tem algumas coisinhas que a gente tem que estudar, né, tem que rever para poder arrasar lá naquele item. Então, aqui a gente tem uma prova objetiva de 40 questões e a prova dissertativa que você tem que responder também e enviar, né, entregar junto aí com o seu gabarito. Outra coisa que ele vai trazer para a gente aqui de informação é falando que a análise curricular requer obrigatoriamente a inserção de documentos no site da FUVEST que comprovem as atividades desenvolvidas. A ausência da inserção da documentação no período no canal estipulados implicará a não pontuação do candidato nessa etapa do processo seletivo. Mas a segunda etapa, ela é classificatória, ela não é eliminatória, tá? Eliminatória vai ser a primeira etapa, que vai ser a prova objetiva e discursiva. Se você não conseguir o mínimo de nota, você já é eliminado. Aqui não, você consegue passar sem enviar o currículo. Se você tiver 0 de currículo, mas tiver uma nota muito boa de prova, ok, porque ela é classificatória. A divulgação das notas da análise do currículo não cabe recurso, né? Então, depois que você enviou, você não pode mandar e falar assim, eu não concordo com essa nota aqui, porque eu acho que deveria ser mais, né? Mas é importante a gente saber disso. E aqui ele vai trazer para a gente as informações da análise curricular. Da análise curricular, a coisa que mais vai pontuar aqui, né, olhando de modo bem amplo, é estágio extracurricular não obrigatório. Pipo, presta atenção nessa informação. Quando a gente vai fazer estágio da graduação, ele é um estágio curricular, é um estágio obrigatório. Você tem que fazer aquela carga horária para conseguir a aprovação, né, da sua graduação. Estágio extracurricular, fora do currículo, além do currículo, é não obrigatório. Por isso que ele vai te dar, né, mais pontuação ali, porque você está fazendo, além da sua graduação, mais estágio. Na sua área de formação, qual é a sua área de formação? Em enfermagem. Aí apresentar a declaração emitida pela instituição, né, então quando você termina, com no mínimo 30 horas, né, 1,5 pontos por no mínimo 30 horas de estágio. Então, quando eu estava na graduação, por exemplo, eu fazia um estágio de 40 horas. Fiz estágio de 20 horas. Fazia estágio obrigatório. Então, a gente tem toda essa informação que você vai validar aqui, trazendo a sua declaração. Iniciação científica concluída. Iniciação científica em andamento não será considerada. Eu estou fazendo ainda a iniciação científica. Não. E olha só, 0,5 pontos por cada projeto de iniciação científica, que tem que ter pelo menos 1 ano de duração. Então, algumas pessoas, assim, a maioria dos editais de iniciação científica que eu conheço é de 1 ano, né? Normalmente é de, sei lá, março a março, por exemplo. Por isso que se você estiver no último ano da graduação, não dá para você entrar na iniciação científica, porque ele vai terminar só março do ano que vem, né? Às vezes, alguns editais eles até permitem, mas das instituições que eu trabalho, por exemplo, não permite que você entre no último ano, por quê? Porque termina em março do ano que vem e você forma em dezembro. Ok? Mas tudo isso tem que ler no edital. Mas só vale com 1 ano de iniciação científica para você poder apresentar aqui e ganhar a sua nota.
Participação, isso aqui é o que eu falo para vocês que dá para fazer. Ligas acadêmicas, projetos de extensão, monitorias em disciplinas de graduação e representação docente junto aos colegiados e comissões institucionais. Então, por exemplo, participação em liga acadêmica. Tem liga acadêmica aí na sua instituição? Se você participar da liga acadêmica, entregando lá, né, o documento referente à sua participação, pronto, já ganhou ponto. Projeto de extensão, monitoria de disciplina. Você gostou muito daquela disciplina, você quer ser monitor um semestre, 2 semestres? Pronto, tá ganhando ali a pontuação. E outra coisa que dá para ser também representante discente junto a colegiados e comissões. O que isso significa? Que lá na sua faculdade tem um projeto, por exemplo, de ser representante. Que você tem um projeto lá na sua instituição de você ser representante da ABEM. Aqui a gente tem estudantes que são representantes da ABEM, né, DF, de onde eu falo com vocês. Você pode ser representante do Corém, você pode ser representante daquela outra associação. Então, isso aqui você está ganhando, né, por essa participação. Você está recebendo seu certificado dessa participação, também ganha 1 ponto. Apresentação oral ou de painel ou pôster, né, em congressos, seminários, encontros e eventos científicos de todos, né, todos na área de formação. Qual é a sua área de formação? Enfermagem. Com certificado emitido pela instituição que vai promover aquele evento. Então, se você foi lá, lindamente, apresentar um trabalho, formato oral, formato pôster, né? Inclusive eu, velha, depois de 64 anos, né? Igual eu fico brincando com vocês, me inscrevi no congresso agora, daqui 1 mês e pouquinho, vou enviar 2 trabalhos para poder apresentar, que eu fiz com os meus estudantes de orientação de TCC. Então, tanto eu quanto eles vão receber certificados. Eu quero dizer para vocês que a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que estar sempre correndo atrás aí em relação a essa formação. E outra coisa que dá para fazer, tanto estando na graduação quanto fora já, né, além da apresentação dos trabalhos, é participação em cursos e eventos na área de formação. Então, aqui, olha só, ligados à área profissional do candidato ou à área de saúde em maneira geral. Por que isso? Porque muitas vezes vai ter assim, 5º Congresso Internacional de Saúde. É congresso de enfermagem? Não, é congresso de saúde, tudo bem. Agora, você não pode participar, por exemplo, do 5º Congresso Internacional de Fisioterapia se você é enfermeiro. Então, na sua área profissional, enfermagem, ou em área de saúde, vai estar geralzão assim, ó, na área da saúde. 3º Congresso Estudantil de Saúde. Massa, aí você pode participar. Você só não pode participar de outra profissão. Você não pode enviar um certificado de um evento que você participou de outra profissão que não é a sua. Então, tudo isso vale 10 pontos. E esses 10 pontos vai agregar a sua nota. Forma de avaliação. A nota da prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório. Então, se você atingir 30% do valor da sua prova, né, aí você vai passar para a P2 para ser corrigida. Se você não alcançar 30% da nota lá nas 40 questões, você nem vai para a correção da prova. E aí já vai ser eliminado o processo seletivo, né? Então, você tem que atingir pelo menos 30% aqui dessas questões. Vamos ver o que mais. A prova dissertativa terá caráter classificatório, né? Mas classificatório tá de boa, porque a gente já viu que vai só somar ali a sua nota. E no fim das contas, né? A gente tem aqui a classificação final, e eu gosto sempre de mostrar isso aqui para vocês, ó. Deixa eu dar uma rabiscadinha aqui. A nota da avaliação de currículo soma. Então, a nota da prova objetiva, a nota da prova discursiva vezes 2, e a nota da avaliação de currículo, da análise de currículo, soma. Então, muitas vezes, ela vai te tirar do páreo ali, você está emendado com alguém, né? Você está ali empatado com alguém, e vai te tirar ali, ou fazer você subir ou descer, né? Dependendo da sua análise de currículo. Então, isso aqui é importante a gente lembrar também dessa informação. Bora ver o que mais. Aqui tem esse cronograma, né? Mas esse cronograma aqui é o do ano passado, então eu não queria que a gente se atentasse muito a ele. Mas pensando assim, né? Que normalmente, ó, inscrição do processo seletivo em junho, julho e agosto. Normalmente prova, ó, setembro. Análise, tananã, e a residência começa no outro ano, tá? Ó, convocação da primeira chamada, né? Em janeiro, para início da residência no primeiro dia útil de março. Ele fala aqui, primeiro dia útil de março do ano consecutivo, né? Começa a residência.
E aqui tem alguns endereços, mas o que eu quero mostrar para vocês, aqui embaixo mais um pouquinho, é sobre... Calma aí. Bora, 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 bora. Aqui, ó, início do programa. Então, residência terá início no primeiro dia útil de março de 2024, de acordo com outra data estipulada pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional. E aqui, conhecimentos gerais. Quando eu digo para vocês que o edital para a gente é muito amplo, né, principalmente das nossas áreas de formação, então imagina, eu pego um edital aqui que está me dizendo sobre a enfermagem. O que eu vou ter que estudar? Tudo. Olha só, conhecimentos gerais, que são os 8 itens. Sistema Único de Saúde, Políticas e Sistema de Saúde, Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Atenção Básica, Rede de Atenção à Saúde, Trabalho em Saúde, Interprofissionalidade e Bioética. Tudo. Entendeu? Então, SUS. O que ele vai querer do SUS? Princípios e diretrizes, todos os artigos, e essas miudezas que eles vão cobrar pra gente. Então, ele traz aqui, já facilitando a vida também, algumas referências, né? Se for pra gente revisar, se for pra gente estudar aquilo ali, Humaniza SUS você tem que saber, tá? Esse documento base aqui, ó, do Humaniza SUS, ele é o basicão pra gente. Deixa eu pegar aqui pra poder pintar. E, gente, adoro pintar. Marca texto. Então, aqui, ó, Humaniza SUS, tá? Uma referência básica pra gente estudar esse conteúdo. Deixa eu ver o que mais. Diretrizes do NASF, né? Então, saúde da família. 80-80, que 80-80 você já tem de cor, né? Que fala sobre promoção, proteção, recuperação, organização e funcionamento dos serviços de saúde. E conteúdos agora individuais, né, para cada profissão. E aqui tem da enfermagem, que eu já dei uma grifada para vocês. Quando eu digo para vocês assim, o que vai cair da enfermagem? Tudo. Ética profissional, rede de atenção à saúde, política nacional de humanização, trabalho no território, clínica ampliada, trabalho em equipe, interdisciplinaridade, acolhimento, PTS, né, projeto terapêutico singular, apoio matricial em saúde mental e atenção primária. Legal a gente falar sobre apoio matricial, hein? Vou trazer uma aula para a gente falando sobre isso depois. Enfermagem em saúde do adulto e idoso, enfermagem em saúde da criança e adolescente, enfermagem obstétrica, assistência de enfermagem cardiorrespiratória. Tá entendendo? Que agora ele vai pegar os temas das residências lá e vai trazer aqui para você falar. Estude. Enfermagem em cuidados paliativos. Então ele trouxe para a gente de modo muito amplo aqui o que pode cair? Qualquer coisa. O que pode cair de obstetrícia? Qualquer coisa. De cardiorrespiratória? Qualquer coisa. Saúde da criança e do adolescente. Saúde do adulto e do idoso. E aí traz para a gente também alguns destaques, né? Então, diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar, da American Heart Association, resolução do novo Código de Ética do COFEN, atenção em saúde mental, né, de 2013, esse caderno. A gente ainda tem algumas literaturas muito velhinhas aqui. Orientação para as práticas de cuidado, de atenção integral à pessoa idosa. Então, a prova de idoso, não só de idoso, né? A prova da Secretaria de Saúde do DF, essa prova da USP, e a prova da... Onde foi que eu fiz, gente? Que eu vi a prova também? Acho que teve uma prova do sul do Brasil que eu estava resolvendo. Gente, o tanto de coisa de idoso que caía. Aí eu tive que estudar, né? A gente tem que revisar o assunto. Diretrizes para cuidar de pessoas idosas, caderneta da criança, tratado de cardiologia, 10 passos para a segurança do paciente. Segurança do paciente está, assim, ó, despencando, tá, nos conteúdos. Então, a gente tem que ficar muito de olho em segurança do paciente. Manual de Cuidados Paliativos, 2020, muito, muito, muito novo, né, sírio-libanês, esse aqui. Avaliação de enfermagem do sistema cardiovascular, prevenção de lesões e úlcera por pressão. Caiu uma questão, não nessa nossa prova aqui da USP, mas caiu uma questão que eu estava resolvendo de um concurso que tinha a imagem da lesão e falava assim, o que é? Qual é? Qual foi? Né? O que é que está avaliando aqui? O que você está identificando aqui nessa ferida? Aí eu, eita, bagaceira, não sabia disso não. Tem de tudo. Deixa eu ver o que mais. Protocolo de enfermagem na atenção primária, tratado de fisiologia médica, tratado de enfermagem médico-cirúrgico, né, Brunner, esse aqui é um clássico. Young, Fundamentos de Enfermagem Pediátrica,
Percepção de estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas, gerenciamento de enfermagem, da Kurgant, da Paulina Kurgant. Gente, esse livro é maravilhoso. Quando eu queria ser uma enfermeira gestora, né? Lembra que a gente é enfermeira gestora, a gente é enfermeira assistencial, a gente dá conta de 100% daquele serviço, né? Mas eu tinha esse aqui como livro de cabeceira. Era muito bom, gostava muito desse livro. Bora ver o que mais aqui. Saúde da mulher, enfermagem e obstétrica, né? Potter, falando sobre fundamentos de enfermagem, estratégias para a segurança do paciente. E, por fim, enfermeiras e famílias, um guia para a avaliação e intervenção na família. Então, isso aqui, ó, 22 itens, né, 22 tópicos aqui, ele falando sobre a literatura para a enfermagem, para a prova de enfermagem. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa útil aqui. Esse aqui vai falando das outras carreiras, né, da literatura para as outras profissões, e não, termina aqui falando só algumas informaçõezinhas, mas também das outras profissões. Então, a última coisa importante aqui que a gente tem é na página 41, se não me engano, bora aqui, ó, 46, 47, 48, que vai trazer para a gente quais são os assuntos a serem revisados, né, do nosso conteúdo aqui de enfermagem. Parte desses tópicos estão nos tópicos que eu levantei também como os 10 principais temas que estão caindo nas provas de enfermagem. Que vai ser isso que a gente vai fazer nesses nossos encontros, né? Eu vou discutindo com vocês esses temas mais comuns, vou trazer alguns assuntos de mapa mental, vou trazer resolução de questão para a gente poder ir fazendo. Então, dessa prova da USP aqui, que a gente tem que lembrar, né, das informações mais relevantes, é que primeiro você faz a prova, que são 2 etapas, prova discursiva e prova objetiva, 40 itens, né, na prova objetiva, de múltipla escolha, e a prova discursiva, que pode ser um texto, pode ser questões. Quando sair a nota dessa prova e você tiver classificado, aí sim que você vai enviar o seu documento, aí sim que você vai enviar o documento para análise de currículo. Então, isso é o diferencial dessa prova aqui que a gente estava lendo sobre o assunto. Não é toda a prova que é assim, mas essa da USP, ela cobra essa particularidade. Depois que você faz a prova, aí que você vai submeter, se você for aprovado dentro daquele número de vagas, né? 4 vezes o número da quantidade de vagas. Então, tipo, a gente viu uma lá que era uma vaga só. Então, você tem que ter passado em até quarto para poder passar para análise de currículo. A gente tem algumas residências com 8 vagas, né? Então, a análise de currículo, ela pode fazer o quê? Subir você. Ela pode tirar ali daquele lugar que você está empatado com alguma outra pessoa e fazer você subir nessa nota final. Então, é extremamente importante que, além de fazer uma boa prova, né, além de estar preparado para essa prova, você também envie sua documentação, porque pode ser o diferencial e você pode desbancar o seu concorrente, terminar subindo e conquistando aquela vaga para você. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembra, a gente está falando da análise de currículo e da avaliação do edital de 2023 para quem entrou agora em 2024. FUVEST faz a prova da USP, não tem muita variação. Então, é só a gente continuar seguindo os editais anteriores. Agora tem alguns estados que mudam muito, assim, cada ano tem sido uma banca diferente. Aí a gente vai ter que ir olhando essas particularidades dessas bancas separadas, tá bom? Mas dessa aqui, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Já vou deixar também esse material disponível, vocês encontram em qualquer lugar que digitar aí no Google, residência, enfermagem, USP, já vai direto aí para a página da residência, que a FUVEST libera tanto as provas anteriores, quanto o manual do residente, tá? Mas a gente também vai ter um encontro para poder fazer algumas questões dessa última prova da USP de enfermagem, para a gente poder ir estudando essas particularidades que são cobradas na hora da prova. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse nosso encontro. A gente vai se encontrar todos os dias, toda semana, toda quinta-feira, a gente está junto, 19 horas no YouTube, para os nossos encontros ao vivo, né? Na mentoria da residência. Tamo junto, beijos e até mais.